Hoje a gente vai fazer uma análise bem focada num conceito psicanalítico específico, que o Freud explorou lá num texto de 1927, o fetichismo. Vamos tentar entender o que isso quer dizer na teoria freudiana, né, e como que ele surge, segundo Freud. É bom lembrar que a nossa conversa aqui vai ser baseada nessa visão clássica dele, tá? Uma lente bem particular da psicanálise. Exatamente. A ideia é seguir o raciocínio do Freud nesse texto específico. Ele vai ligar o fetichismo direto com experiências lá da primeira infância, mais precisamente com o complexo de castração. O fetiche aparece aí, nessa leitura, como um substituto, sabe? E também como um mecanismo de defesa bem engenhoso da psique. Um substituto? E isso, Freud descreve o fetichismo como uma situação onde o objeto sexual que a gente considera normal, vamos dizer assim, é trocado por outra coisa. E essa outra coisa pode ser tipo uma parte do corpo que não é genital, como num pé, ou então um objeto, mesmo inanimado, mas que tem alguma ligação com a pessoa, né? Um sapato, uma peça de roupa íntima, essas coisas. Interessante? E o curioso é que, para muitos fetichistas, isso nem é visto como um problema. Pelo contrário, às vezes até sentem que facilita a vida erótica deles. Certo. A substituição está clara. Mas por que isso aconteceria? Qual seria a raiz disso, pensando na lógica do Freud nesse texto? O gatilho, assim. Bom, Freud coloca a origem lá no complexo de castração infantil. O ponto-chave para ele seria aquele momento em que o menino percebe que a mulher não tem pênis. Geralmente a mãe, né? E essa constatação visual, para ele é chocante. É interpretada como uma ameaça pessoal mesmo. Ameaçadora, como assim? Quer dizer, é o medo que dispara todo esse processo. O medo dele mesmo ser castrado. Precisamente. Ativa um medo inconsciente de que ele também pode ser castrado, entende? Daí vem uma relutância muito forte em aceitar essa realidade da castração feminina. E o fetiche, então, ele surge como uma solução. Uma solução de compromisso da mente, muito engenhosa. Ah, essa ideia de compromisso é boa. Um compromisso entre o que exatamente? Seria tipo um meio termo entre ver a realidade e a necessidade de negar essa realidade? Exato. É isso mesmo. É um compromisso entre perceber a ausência do pênis ali na mulher e o desejo de desmentir isso. O fetiche funciona como um substituto daquele pênis que o menino achava ou queria que a mulher tivesse. É quase como um troféu psíquico, sabe? Uma vitória sobre a ameaça da castração. E ao mesmo tempo que ele nega a ausência usando o substituto, ele também, de certa forma, reconhece essa ausência. Como assim reconhece? Indiretamente. Isso fica claro às vezes na própria natureza do objeto escolhido ou numa certa aversão que o fetichista pode ter aos genitais femininos reais. Freud chama isso de estigma indelével da repressão. Quer dizer, aquela negação original deixa uma marca ali, né, que não some. Entendi. E a escolha do objeto, por que um pé ou um tecido específico, uma lingerie, parece tão aleatório às vezes? Como isso se define? Então, segundo Freud, a escolha geralmente está ligada às circunstâncias daquela descoberta original, daquele choque. Muitas vezes é a última coisa que o menino viu antes de perceber a falta do pênis. Tipo, um pé calçando um sapato, um vislumbre rápido de uma roupa íntima. Freud até conta um caso bem curioso, né? De um fetiche que era um brilho no nariz. Brilho no nariz. É, e na análise descobriram que isso era uma tradução literal do inglês glance at the nose, um olhar para o nariz. O nariz, na verdade, era o fetiche real, ligado a uma cena da infância do paciente que falava inglês. Nossa, que conexão quase acidental, né? A última imagem registrada antes do trauma, digamos assim. Isso leva a um ponto que parece fundamental na análise do Freud. Sim, que é a capacidade de manter duas ideias opostas ao mesmo tempo na cabeça. Exato. Freud viu o fetitismo como um exemplo claríssimo do que ele chamou de cisão do eu. Em alemão, Spaltung. Spaltung. Cisão do eu. Isso. Uma parte da mente da pessoa reconhece a realidade, né? A falta do pênis na mulher. Mas a outra parte desmente isso, renega e se agarra no fetiche como se fosse a prova do contrário. Aqui parece que está um dos insights mais amplos de Freud nesse texto, não acha? Essa capacidade incrível da mente de se dividir,
de compartimentalizar para conseguir lidar com realidades que são difíceis, né? O fetiche seria um exemplo bem radical disso. Perfeitamente colocado. Essa coexistência de aceitação e negação é muito característica. E para Freud, é isso que diferencia o fetitismo da neurose, onde o mecanismo principal é a repressão, e da psicose, onde a ruptura com a realidade é bem maior, né? E Freud chega a dar alguma pista do porquê que algumas pessoas, diante dessa mesma experiência infantil chocante, desenvolvem fetiches e outras não. Outras seguem outros caminhos. Olha, ele admite que isso, em 1927, ainda era uma questão em aberto. O mesmo choque podia levar ao fetichismo ou à homossexualidade, segundo ele, ou simplesmente ser superado sem essas consequências mais marcantes. Quais seriam os fatores decisivos para cada desfecho? Isso ele não tinha totalmente claro na época. Era algo a se investigar mais. Entendi. Então, resumindo essa visão freudiana específica do texto de 27, o fetiche é bem mais que uma preferência, né? É um símbolo complexo, quase um memorial da vitória sobre aquela ameaça de castração. E tudo isso sustentado por essa habilidade bem curiosa da mente de conciliar atitudes opostas diante de uma realidade que parece perturbadora demais. Exatamente. E essa análise do Freud acaba deixando uma provocação no ar, né? Uma reflexão final. Será que essa cisão do eu, essa habilidade de acomodar o inconciliável, que a gente vê de forma tão clara no fetichismo, será que não poderia ser um mecanismo psicológico mais fundamental, talvez operando de um jeito mais sutil, em outras áreas da nossa vida, sempre que a gente se depara com verdades ou realidades que parecem intoleráveis? Fica aí a pergunta para a gente pensar, né?